De volta com o nosso Você Bonito e olha, uma pauta importantíssima. Tenho certeza que hoje as dicas são imperdíveis. Quem está sofrendo para respirar, né, nesses dias com calor, que já não era esperado nessa época do ano, e ao mesmo tempo com esse tempo seco, que a gente se sente mal. Então hoje a gente vai abordar essa questão de problemas respiratórios com atividade física. E já tem um treino também para a gente envolver nesse conteúdo com a doutora Roberta Pila, mais uma vez com a gente, otorrinolaringologista. Bem-vinda, prazer de te receber mais uma vez, porque a gente vai entender, então, até que ponto a gente consegue praticar atividade física, é recomendado e quando é um momento de alerta também, né, doutora? Porque dificulta bastante. Exato. Na verdade, agora o que a gente acontece, nesse período de seca, quando a gente consegue ter uma baixa umidade relativa do ar e muito baixa, a orientação é realmente dar um passo para trás. Tá. Atividades em relação ao ar livre, meio ambiente, regiões que tem muita poluição, perto de avenidas muito poluídas. Tá. Algumas coisas assim são dicas importantes em relação ao que a gente deve evitar quando a gente tem esse tempo e esse período de tempo frio ou, às vezes, esses picos de calor durante o clima, associado a um tempo seco que é totalmente normal no nosso inverno. No inverno aqui da região sudeste e algumas outras áreas do país. E aí, quando a gente for olhar hoje, quando eu estava vindo para cá, eu fui olhar ali na temperatura e eu vi que a umidade relativa do ar hoje estava em 34%. Meu Deus. 34% já é uma umidade relativa do ar baixa. Geralmente, a gente considera uma normalidade 50, 60, Tá. e um nível crítico é abaixo de 30. Então, quando a gente começa a sentir na pele, Sim, parece a que tá pele pegando. fica seca, o lábio fica seca, não só a parte nasal, a boca. Então, a gente começa a realmente ter uma repercussão dessa alteração da umidade que acaba ficando contínua por muito tempo. E aí, realmente, para manter as atividades, a gente precisa se readaptar a algumas questões. Desde aumentar a hidratação com água, colocar o umidificador dependendo do nosso ambiente, evitar algumas áreas e alguns horários em relação às atividades físicas, jamais deixar de fazer, mas em alguns momentos modificar eventualmente até o tipo de carga e demanda que o exercício vai fazer. Então, se é um exercício, às vezes, de alta intensidade, com alto gasto calórico, alta necessidade de ar, respiratória, às vezes a gente pode dar uma modificada e fazer umas transições nesse período que realmente está muito ruim. Então, optar pela academia, ou seja, quem corre ou quem faz a caminhada, optar pela esteira, num ambiente ali que vai, talvez, não ter essa questão aí do sol, do calor. Mas e o ar-condicionado, doutora? Também é um ponto crítico. O ar-condicionado consegue trazer um conforto do ponto de vista de temperatura, mas ele resseca o ambiente. Alguns aparelhos de ar-condicionado conseguem ter dentro do seu sistema um sistema de umidificação. E o que ajuda? E muitas vezes, junto com o uso do ar-condicionado, a gente vai colocar aquela toalha molhada no quarto, no ambiente, ou ter um umidificador que vai ficar umidificando o ambiente de forma automática. A gente sempre fala, o umidificador ele é super bom e ajuda muito, mas ele também não pode ficar 24 horas ligado, porque dependendo do ambiente que a gente tem, acaba ficando muito úmido. E aí a gente está fazendo o contrário, a gente está deixando um ambiente úmido demais que vai dar fungo e aí piora a rinite de outra forma. Entendi. Então a gente tem coisas sempre que a gente tem que dosar. E aí esses umidificadores automáticos são super bons, porque eles conseguem controlar essa umidade para ficar nessa estabilidade, sem ser de mais nem de menos. Agora, quando a gente pensa em algumas questões específicas, que aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente vai falar, e até para entender qual é a recomendação, principalmente nesses dias, das pessoas que têm doenças respiratórias, associadas, né, com doenças pulmonares, e vamos falar do pessoal da rinite, da sinusite. Aliás, eu quero começar por aqui, porque em São Paulo é muito comum, né, doutora? Eu imagino que seja, não sei a porcentagem no seu consultório, mas que é o que leva muita gente, realmente, começa com aquela dorzinha de cabeça nesta área e por aí vai. E aí? Esses processos, as ites tradicionais, elas são muito frequentes nessa época do ano. E a gente coloca sinusite, faringite, rinite, eventualmente até outros processos entram assim no pulmão, alguns outros questão de bronquite, asma, mas aqui a parte respiratória nasal
E é o que a gente fala, o nariz é a nossa primeira função, é o primeiro órgão que vai fazer a captação do ar para preparar para entrar para o nosso pulmão. Então a cavidade nasal ela precisa estar bem estabelecida, bem tranquila, bem regulada, equilibrada, tratada, desobstruída, para ter a sua função respiratória adequada para a gente conseguir, então, fazer uma atividade física, suas rotinas normais, dormir direito. Então, tem várias coisas que a cavidade nasal acaba tendo uma repercussão do ponto de vista quando a gente tem uma obstrução ou alguma doença associada, a rinite, a sinusite, e que vai acabar repercutindo em outras coisas também. E com o ar assim tão seco, a gente tem mais chance de termos aí bactérias e vírus. Isso aumenta. Certeza. O tempo seco e os extremos, muito frio, às vezes associado, ou muito calor associado, eles são fatores de risco para alguns processos. Quando a gente fala do calor associado ao clima seco, a gente tem um ressecamento da mucosa nasal. Essa redução do muco que a gente produz, que é até a coriza, que às vezes incomoda demais, mas ela é necessária para lubrificar a nossa mucosa nasal e proteger. A gente tem vassourinhas naturais dentro do nariz que precisam estar úmidas para funcionarem direito. E elas varrem a poluição, os vírus, as partículas de bactérias, o que entra dentro da nossa fossa nasal. Então essa função, com esse movimento ciliar associado a essa mucosa, ela é necessária para nos proteger. E aí, quando a gente tem essas alterações, a repercussão é verdadeira, assim, é um fator de risco totalmente causal dessas alterações. É por isso que as crianças também sofrem muito. Muito, certeza. Eu vou colocar uma perguntinha do público e a gente vai falar também dos tipos de atividade física, né, gente? Natação, que todo mundo fala que é maravilhoso para o pulmão. A doutora vai contar, né, qual a indicação. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Angélica, um beijo. Tenho adenoide e rinite. O que fazer, aplicar para manter o nariz úmido? É o que a gente... Deixamos uma perguntinha aí, doutora, importante, e acredito que muita gente vai se identificar. Pergunta da Angélica, então ela coloca: tenho adenoide e rinite. O que fazer ou aplicar para manter o nariz úmido? As duas coisas que repercutem bastante na qualidade respiratória. Quando a gente tem uma rinite e uma adenoide, uma pode piorar a outra. Essa questão do fluxo nasal está alterado por causa da rinite, que dá hipertrofia de cornetos, que é uma alteração aqui que a gente consegue ver. Quando a gente tem rinite, esse exemplo aqui do nariz mostra umas protuberâncias aqui, que a gente chama de cornetos, os cornetos nasais. E eles é que fazem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar, porque eles incham. A função deles, eles acabam tendo uma vasodilatação, que eles incham, fazem com que o ar tenha dificuldade de passar e isso faz com que ele aqueça, filtre e umidifique. Entendi. Esse turbilhonamento do ar. Quando a gente tem uma rinite, isso aqui possivelmente fica edematoso e essa mucosa fica diferente. E aí a função dela também está diferente. Essa alteração toda, não só da mucosa respiratória, como do fluxo respiratório, pode piorar a adenoide, que está caracterizada aqui, ó, por essa coisinha branca. Então, a adenoide é um tecido linfóide que a gente tem no final do nariz e que ele pode estar aumentado baseado em alguns processos. A gente tem a carga genética, a gente tem a carga ambiental, que entra como a rinite, processos infecciosos e inflamatórios. Então, a gente tendo rinite, pode ter adenoide aumentada e pode ficar mais infectado, pode ter mais sinusites. E é uma coisa que é relacionada à outra. O que fazer? A primeira coisa é ter realmente o diagnóstico. Se ela já tem esse diagnóstico feito por nasofibro, pelos exames lá do consultório, tomografia, sem dúvida a lavagem nasal é uma das primeiras medidas que ela deve fazer. Pacientes com rinite têm muito benefício com as lavagens nasais. Depois disso, controlar a sua rinite com algumas formas medicamentosas ou não, baseado na causa da rinite. Então, a rinite ela pode ser alérgica, não alérgica. E a não alérgica tem vários fatores: irritativo, vasomotor, induzido pelo exercício também. Olha só. Então a gente tem várias causas da rinite que a gente tem que tentar identificar e baseado na causa que a gente vai atuar num tratamento mais específico para a rinite. Entendi. Mas independente da causa da rinite, falou em rinite,
falou em lavagem nasal. E a lavagem nasal, no fundo, é o método mais barato e mais simples e mais natural de tudo. Absolutamente. Então, para todo mundo e para as crianças também, né? Ela é muito importante. Todo dia. E aí essa questão, pacientes que fazem processos infecciosos de repetição, sinusite, infecções virais, ficam aquela coisa o tempo inteiro secretivo, secreção no nariz. E as rinites têm alta indicação de lavagem nasal. E aí, doutora, já tem mais perguntinhas, né, Fu, no @VocêBonitaTV? Quando a gente pensa nessa questão aqui também de doenças respiratórias pulmonares, a asma, eu acho que é o que o público tem muita dúvida, porque quando tem a crise e nas condições que nós estamos, as crises podem aumentar consideravelmente, né, doutora? Como é que é a questão, então, das pessoas que têm asma para praticar atividade física? Porque, às vezes, elas não conseguem, né? E aí já podemos entrar na questão da natação e outras atividades. A asma é um processo inflamatório do pulmão, da região de bronquíolos, brônquios, alveolar. E acontece, na verdade, essa sensação de falta de ar. A gente tem um represamento aéreo que o ar não consegue fazer a troca necessária e o processo da respiração. Tá. Períodos de do clima mais seco, mais frio, podem realmente fazer com que essa mucosa respiratória tenha um processo inflamatório e piore. Então, a gente pode realmente ter processos de asma, bronquite desencadeados pelas alterações de temperatura. O que acontece é que realmente a asma precisa ser bem tratada e acompanhada. A avaliação, o médico que acompanha mais a parte da asma é o pneumologista. E a consulta com o pneumo ela é fundamental para a gente fazer esse norte de tratamento usando bombinha, que são os broncodilatadores. Às vezes tem algumas medicações que precisam ser colocadas, mas ela é fundamental. Até porque um processo repercute no outro. Então, os pacientes que têm uma rinite, geralmente muito ruim, vão acabar tendo um quadro bronquítico pior e desencadeiam a asma muito mais. Entendi. Então, essa mudança toda faz com que os dois sistemas tenham uma interligação e acabe um repercutindo no outro. Daí a importância de quando a gente tem um processo pulmonar, então lá as crianças com asma, é muito importante também controlar o nariz delas. É quase um pacote básico. A gente vai no pneumo, no otorrino e faz um tratamento conjunto para não ter a piora do seu processo. E aí sim, existe a asma induzida pelo exercício? Com certeza. Existe a rinite induzida pelo exercício? Também. Puxa. Aí a gente precisa fazer uma boa investigação, ir no profissional adequado para começar a fazer os tratamentos melhores e tentar manejar para a pessoa poder ter a sua vida saudável, porque a atividade física é fundamental, né? E aí, doutora, então, em momentos que o paciente se sente mais cansado, com mais fadiga e com ela, né, com a questão realmente que impossibilita essa respiração normal, não deve praticar atividade física. As coisas têm que estar totalmente reguladas. Eu acho que a gente tem que ter, quando a gente fala na questão do cansaço, quando a gente faz atividade física, a gente tem basicamente três fatores que estão relacionados ao cansaço. Tá. A parte músculo-esquelética, que é o músculo que está cansado e não consegue reagir, ou da caminhada, ou subiu a rampa e doeu a perna, o braço carregando sacola. A parte cardiorrespiratória e cardiovascular, que é a questão do ficar ofegante, exausto, exaurido, vermelho, com a frequência cardíaca lá em cima. E a parte também respiratória, que é a necessidade da respiração oral, da respiração nasal associada, para a gente ter a recuperação, inclusive, da frequência cardíaca. Tá. Então, a gente tem três coisas que estão envolvidas que podem estar alteradas quando a gente fala em respiração e atividade física, ou cansaços e atividade física. E aí, quando a gente vai da parte do porquê ficar ofegante, existem, então, alterações, por exemplo, a asma induzida pelo exercício, que pode acontecer até depois do exercício. Ela pode acontecer, às vezes, até 20 minutos após o exercício. Entendi. Que acabou o exercício e dá aquele cansaço extremo. Parece que não Súbito entra. até, né? Eu não consigo inspirar profundamente. E aí pode ser uma asma induzida pelo exercício que precisa ser melhor avaliada e tratada. E todas as condições têm tratamento que a gente consegue melhorar. Da mesma forma da rinite. Às vezes a rinite ela acontece, induzida pelo exercício, acontece durante o mecanismo. Em que a gente começa a ter a liberação de substâncias, óxido nitroso, substâncias vasodilatadoras, que fazem todas essas alterações. Então, as duas coisas podem acontecer, Carol. Pode ir para obstrução ou para melhora. Olha só, vou colocar a perguntinha do público, tem várias lá, quem escreveu pra gente na tela.
Aproveitem. Seneli, um beijo, obrigada. Aqui no Rio Grande do Sul, a umidade do ar é altíssima e gera problemas para quem tem bronquite e asma. Então, como amenizar? Falei que ia bombar de asma, doutora? Carol, falando com uma gaúcha. É verdade, doutora Gaúcha. Então, assim, já sei tudo como é que é aí no Rio Grande do Sul, não tem jeito. O estado é úmido pra caramba. Porto Alegre é super úmido. A gente tem altos teores de umidade, de mofo nos apartamentos, nas casas. E aí, realmente, a questão da asma, muito relacionada à umidade, ela vem principalmente pela questão do mofo. Tá. Então, os ambientes ficam com mofo, que é um fungo. Isso é um irritante de meio ambiente para a questão pulmonar. E lá no sul tem algumas regiões também que tem muito pela polinização. Em algumas épocas do ano, por causa do vento, chega muita resíduo de gramínea e pólen em algumas áreas. E aí a gente ainda tem também uma asma, uma rinite induzida por outros fatores alérgicos ou irritativos. Então, a gente acaba tendo vários fatores. E aí não tem jeito, tem que controlar o seu ambiente, deixando ele menos úmido. Existem desumidificadores, então a gente coloca desde aqueles portáteis que a gente coloca nos armários, até desumidificadores elétricos. Ai, que legal. Que a gente pode colocar na parede, ligar dentro do seu quarto, do seu closet. E aí a gente consegue reduzir a umidade do ar, melhorando então a condição desse ar que está no ambiente que a gente dorme, no quarto ou às vezes no escritório, reduzindo então a probabilidade de fungo, do mofo desses ambientes. Então tem coisa assim com certeza para melhorar nessas regiões. E fazer o básico, né? Básico, o básico já está dito. Lavagem nasal necessária, fundamental, obrigatória para qualquer paciente, tanto da asma, da bronquite, como da parte nasal. Tem mais perguntinha, dá tempo de mais uma, quem escreveu pra gente. Já tem treino, hein? Doutora vai ficar junto com a gente pra também responder mais perguntinhas. Débora, obrigada, um beijo. Meu filho tem rinite, faz uso de corticoide nasal. Esse uso deve ser diário ou só nas crises? Esse assunto, doutora, eu ia dar uma perguntadinha de corticoide, mas é tão polêmico, né? Mas vamos lá, doutora, vamos falar de corticoide, então. Eu já vi aqui que a pauta de amanhã é corticoide, eu adorei, porque é um tema que a gente adora. O médico gosta de temas controversos, né? E o corticoide nasal, então, quando ela tá me falando ali, é uma indicação do médico dela e do que o médico tá combinando com ela, baseado nas alterações que ela tem. Então, eu não conheço o caso do filho e o que está acontecendo. De maneira geral, o corticoide nasal, a gente usa ele quase sempre diariamente por períodos. Então, a gente vai ter um tempo de tratamento com uso diário e aí depende do peso, da idade, para saber se é uma vez ao dia, dois, depende do modelo da substância do corticoide para saber se é uma ou duas vezes ao dia. Tá. Então depende um pouquinho, essa pergunta meio capciosa, assim, porque tratamento é uma coisa muito individualizada. Mas de maneira geral, o corticoide nasal, ele é um tratamento muito indicado para os pacientes com rinite, sinusite ou alguns outros processos nasais, polipose nasal e coisa assim. Tá. Associado, então, sem dúvida, à lavagem nasal. Então, usou o corticoide nasal, tem que lavar o nariz. E aí, posso dar uma dica? Pode, claro. Dica de uso. Para usar o corticoide nasal, faz a lavagem, espera uns 15, 20 minutos e depois vai usar o corticoide nasal. Quando a gente faz a lavagem, a gente está liberando e limpando a mucosa nasal e favorecendo o movimento ciliar, aquelas nossas vassourinhas. Entendi. E o que acontece se a gente coloca logo o remédio na sequência? O remédio não funciona tão bem. Então é bom a gente esperar um tempo da lavagem para fazer o uso do remédio. Bom saber, doutora. Dá tempo de mais uma, Fu? Tem várias. A última. Mas já tem mais com a nossa atividade física. Bom, beijo para quem mandou a mensagem. O que fazer para hidratar a garganta, além de tomar muita água? Acordo com a boca seca, que até machuca. E tem dia que sangra até o nariz, né, gente? Nossa senhora, tá complicado. Bom, de novo, duas coisas que podem estar acontecendo aqui. Primeiro, o nariz está obstruído, ela está respirando pela boca. Respirando pela boca por causa da obstrução nasal, ela sente mais essa secura associada ao ambiente que está mais seco mesmo. Então, o umidificador pode ajudar muito e manter a fossa nasal também lubrificada e umidificada. Então, ela tem que ver se o nariz dela está funcionando direito para ela estar abrindo a boca e respirando mal, associado sim ao clima seco, que às vezes dá aquela abridinha para, o relaxamento e vai uma respiração oral associada na hora do sono
E aí sim, faz as faringites, que é o que a gente falou no início. Então a gente faz a sinusite, a rinite, a faringite muito associada ao clima seco e às vezes ao frio ou a esse calor intenso. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, doutora. A gente vai pro intervalo. Na volta temos um super treino de Neitai com a Claudinha. Um treino que a gente vai relacionar as questões respiratórias com a atividade física e entender como a gente pode abordar tudo isso de uma forma muito legal para todo mundo treinar, né, doutora? Com eficiência, mesmo que seja esse tempo tão seco, que a gente mantenha nossa performance e consiga chegar até o final todo mundo bem. Doutora, vai ficar com a gente então no próximo bloco. Vamos para as dicas, vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho no Centro.